Hoje eu quero abrir a nossa conversa com uma pergunta meio existencial. Tu se considera uma pessoa idealista? Uma pessoa com um senso de querer mudar o mundo? Ou alguém com uma vontade de deixar a sua marca, de ter um legado? Olha, eu não sei vocês, mas esse é o tipo de pergunta que eu sempre achei com cara de coisa de filme. Porque quem é que acorda um dia de manhã e diz: Cara, hoje eu tô com vontade de mudar o mundo? Não acontece. Mas apesar disso, eu tenho que admitir que houveram sim algumas situações na minha vida onde eu me deparei com perguntas parecidas com essa. Um exemplo disso foi quando eu entrei numa discussão boba com um parente meu sobre profissões que, na opinião dele, não contribuíam em nada para o mundo. Esse parente nunca chegou a abertamente citar meu trabalho como designer como sendo uma dessas profissões na lista dele. Mas, querendo ou não, essa conversa me fez refletir a respeito do meu próprio trabalho. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça foi: mas afinal, design é realmente importante? Design agrega mesmo algo de valor para o mundo? E eu acho que essa é uma pergunta importante para a conversa que a gente está tendo, porque ela toca em alguns pontos críticos sobre a nossa profissão. Quem é o designer exatamente? O que ele faz? Onde ele pode atuar? O que diferencia ele de outros profissionais? E como é que ele pode contribuir para o mundo? Esse então vai ser o nosso assunto de hoje. O design do designer, parte 3. Existe uma visão que corre solta por aí, e que muita gente acredita, onde se pensa que design é só estética de final de processo. Ou seja, que o designer é um profissional que entra só lá no final do processo de criação e ainda só para deixar as coisas mais bonitinhas. Seja isso para chamar mais atenção ou para esconder os defeitos de um produto mal pensado. Mas essa visão sobre design não podia estar mais errada. Para começo de conversa, design definitivamente não trabalha só em final de processo. É só pensar na história do iPhone. Tu acha mesmo que eles não tinham um designer junto dos engenheiros desde o início do processo? Mas se tem um ponto que realmente me incomoda nessa visão errada sobre design, é a ideia de que design só trata da parte gráfica de um produto. Tentar descrever design com uma só palavra já é algo meio impossível. Mas se a gente quisesse fazer um esforço nesse sentido, estética não seria a palavra que eu escolheria. O trabalho do designer tem muito mais a ver com criar, resolver e principalmente facilitar coisas do que deixá-las bonitas. E vejam bem, eu não estou aqui dizendo que design não trata também de estética, mas sim que estética não é o centro do que a gente faz. A verdade é que, mesmo pensar design em termos de uma união das palavras função, usabilidade e estética, ainda seria uma visão limitada da coisa. Design, e por consequência, ser designer, engloba muito mais. Por exemplo, design trata de emoção e prazer. Quando tu senta numa daquelas poltronas super confortáveis e ela dá aquela sensação gostosa de parecer que a poltrona tá te abraçando, isso é design. Ou quando tu mexe numa daquelas antigas máquinas de escrever e tu dá um sorriso porque aquele som de clack-clack das teclas é tão agradável, cara, isso também tem a ver com design. Design trata também de segurança. A gente pode não pensar muito nisso, mas, por exemplo, quando alguém planeja rotas de evacuação em caso de incêndio e maneiras de chamar a atenção das pessoas de maneira rápida, mas sem causar pânico, tem um designer ali junto também. Design também trata de saúde. Quando tu projeta uma esteira para uma linha de montagem de uma fábrica, há toda uma preocupação com ergonomia. Isso é, com fazer com que a postura das pessoas trabalhando lá fique sempre correta, para ninguém se machucar. E isso também é design. E se tu quiser pensar realmente grande, design trata também de consciência social e do futuro do nosso planeta e da sociedade como um todo. E ele faz isso de várias formas. Seja pensando em como criar redes de produção mais eficientes, seja pensando em formas de estimular o ser humano em direção ao consumo sustentável, ou seja ainda pensando em como, através do design, mitigar a desigualdade. Tudo isso é design. Acho que a maior referência que eu tenho nisso, e acho que a gente até chegou a fazer alguma disciplina junto lá no PPG, que é o Donald Norman. E uma das frases dele que para mim sempre impactou, que eu acho que hoje resume a importância do design, é:
As pessoas se sentem estúpidas manejando produtos, manipulando produtos, sejam eles digitais, físicos ou não, e quando na verdade elas não são estúpidas, elas foram mal projetadas. No momento que tu tem um app, um aplicativo, um elevador que tu entra e te perde, que tu não sabe os botões, então o design ele vai ter impacto nisso, né? Acho que da autoestima, de um monte de coisa, de tu achar certo um corredor de hospital para ser atendido, de tu não te acidentar na estrada porque a sinalização tá bem feita, e aí a coisa vai se abrindo. Acho que essa frase do Luiz Verlang, um dos nossos entrevistados, deixa bem clara essa ideia do que a gente está falando. Design, com certeza, é mais do que só aparência. Design não é uma profissão supérflua que trata só de embelezar as coisas e de vender melhor. Ela é, na verdade, uma profissão que tem um impacto e responsabilidades sociais enormes, mesmo que muitas pessoas não notem. E o que acontece é que, infelizmente, design é uma profissão ainda um tanto mal entendida, e que, por consequência disso, às vezes não é valorizada como deveria. Mas essa discussão toda nos leva a uma segunda pergunta. Se design envolve toda essa enorme quantidade de coisas, quem exatamente é o designer? Como é que a gente pode definir esse profissional e quais são as principais características de alguém capaz de lidar com tudo isso? A verdade é que ser um designer significa ser um profissional que mistura características de várias profissões diferentes. E uma maneira de nos ajudar a enxergar melhor essas características é procurar os paralelos que o designer tem com esses profissionais de outras áreas. Então, vamos dar uma olhada nas semelhanças do designer com alguns deles. Talvez a primeira e mais óbvia associação que a gente pode fazer seja uma que a gente já mencionou numa das aulas anteriores, que é a relação do designer com o inventor do passado. Inventor é uma palavra meio genérica, mas ela geralmente é associada a um sujeito altamente criativo cujo trabalho era resolver problemas que governantes ou outras pessoas trouxessem para eles. Pensa um Arquimedes da Grécia Antiga, por exemplo. E o interessante é que, além desse foco em resolução de problemas e criatividade, esses inventores do passado tinham também a característica de misturar conhecimentos de diferentes áreas, que é uma coisa que também se espera, hoje em dia, de nós designers. Pessoas como Leonardo da Vinci eram uma mistura de engenheiro, artista, cientista, consultor. Eles tinham vários chapéus, por assim dizer, e eram vistos como geniais justamente por serem capazes de mesclar os conhecimentos dessas várias formações de uma forma inovadora. Outra profissão ou atividade do passado que a gente consegue associar ao designer é a de um desbravador, o sujeito que, numa expedição para um lugar desconhecido, era colocado na linha de frente para mapear e abrir um novo caminho. O paralelo do designer com o desbravador está no aspecto de ser um explorador, de ser alguém que entra, sem medo, em um lugar de incerteza, com o objetivo de iluminar áreas escuras e criar algo novo. O designer, de certa forma, é um criador de futuros, que vê o invisível, alguém que enxerga o que ainda não está aqui, mas que é importante que seja materializado. Avançando para uma profissão mais contemporânea, a gente também pode dizer que o designer tem coisas em comum com um investigador ou detetive. Uma coisa muito comum de se ouvir na faculdade é que o designer tem que ser um questionador. Um designer ser um questionador significa que ele tem que ser alguém que está sempre perguntando o porquê das coisas. E mais do que isso, ele tem também que ser alguém que sabe fazer as perguntas certas na hora certa. E isso inclui, até mesmo, questionar suas próprias ideias. Olhando tudo isso por outra perspectiva ainda, a gente pode dizer que a profissão designer tem também relação com a música, sendo como maestro de uma grande orquestra. Quem assiste uma orquestra pela primeira vez pode não entender direito qual a função do maestro lá na frente, mas ele tem uma tarefa fundamental. O maestro é quem dá a coesão entre todos os diversos músicos. Ele é o elemento conector, capaz de ligar os vários pontos que compõem a orquestra em uma única unidade. E o designer tem uma função parecida, fazendo a ligação entre diferentes pessoas, departamentos e áreas do conhecimento. Mas tem ainda mais uma profissão que eu também quero mencionar, por mais que essa talvez seja um pouco polêmica.
Na minha opinião, o designer tem também, querendo ou não, um elemento de político. E isso tem a ver com que talvez seja o maior poder que nós designers temos. Design é algo com um enorme poder de expressão. O design tem uma capacidade quase única de carregar mensagens e de convencer pessoas. E isso pode ser usado tanto de forma positiva como negativa. O design de um produto bem planejado, por exemplo, pode te induzir a usar ele de certa maneira que te leve a gastar menos energia ou desperdiçar menos água. Mas por outro lado, esse mesmo poder pode também ser usado para te levar a uma decisão ruim. É só pensar na interface de um site que te induz a clicar num lugar que não é onde tu queria. Tipo um daqueles banners de vírus, por exemplo. O ponto é, design, como um político, tem uma grande capacidade de espalhar mensagens e influenciar pessoas. E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Então, como vocês podem ver, ser designer não é a coisa mais simples do mundo. A gente tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo e ainda conseguir entregar nossas demandas antes do cliente começar a nos ligar. Eu acho que o que diferencia designer de várias áreas especialistas é essa capacidade de agregar conhecimento de um monte de área diferente, assim. O designer ele não vê muito limite nas definições clássicas do que é de uma área e o que é de outra. Ele vai pegando os conhecimentos, vai misturando isso e inventa uma solução para o problema que é dado. Então, como disse aí o Rafael Berni, quem sabe a gente deva olhar essa falta de limites da nossa profissão como uma coisa positiva. E aproveitando o embalo dessa história, deixa eu propor uma outra pergunta. Certo, eu entendi a amplitude do que significa ser um designer, mas em termos de atuação, em que o designer pode atuar exatamente? Quais as fronteiras do campo do design? Como a gente viu até aqui, o profissional designer é um cara extremamente versátil, e assim é de se esperar que a área de atuação dele também seja. Mas para poder dar uma resposta realmente útil a essa pergunta, a gente tem que primeiro, pelo menos, firmar nosso pé em algum lugar para começar. Se a gente simplificar ao máximo do máximo, acho que a gente pode sintetizar a atividade profissional do designer em duas coisas. O designer é um profissional que, número um, sempre vai trabalhar com a busca por solução de problemas, e número dois, que trabalha de maneira muito prática com o desenvolvimento de projetos. Sim, isso é uma definição bem imperfeita, e que engloba um monte de outras profissões que vão muito além do designer. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser verdade. O designer, em essência, é um cara que trabalha com projetos que visam resolver ou melhorar alguma coisa. E se isso é verdade, fica fácil de ver como essa é uma profissão que consegue se encaixar em quase tudo que é lugar. Não tem indústria onde o designer não possa ser útil de alguma forma. E se por um lado o design pode ser útil em tudo que é tipo de indústria, por outro, o designer pode fazer muita coisa diferente dentro de cada uma delas. O design é uma coisa extremamente adaptativa, ou seja, ele vai se moldando ao lugar que tu colocar ele. E aí é que tá. Dentro de uma mesma empresa, o design pode ser útil em diferentes níveis, tudo dependendo de até onde deixarem ele tocar. Design pode, e na verdade deveria, estar presente em todos os níveis de uma empresa. Ele pode, por exemplo, atuar no nível do produto, isso é, do objeto em si, do seu funcionamento, usabilidade, seus acabamentos. Ele pode também atuar no nível dos processos, isso é, nas formas como as coisas são feitas, nos procedimentos. E design pode também atuar no nível executivo, de estratégia e de cultura de uma empresa, onde ele vai estar lidando mais com decisão do que criação em si. Richard Buchanan, um teórico famoso da nossa área, lá em 2001, exemplificou isso muito bem quando ele propôs o que ficou conhecido como as 4 ordens ou 4 níveis do design. Para ele, o nível mais básico de atuação do designer trata mesmo do gráfico, lidando com o que ele chama de símbolos, sinais, imagens e palavras. O tipo de coisa que vocês vão provavelmente ver nos primeiros estágios que vocês tiverem na carreira. Avançando um pouco, a gente tem uma segunda ordem. Esse é o nível do design industrial, o design dos produtos e objetos tangíveis. E aqui se enquadra praticamente todo tipo de trabalho de design que tem a ver com alguma produção em fábrica.
Depois disso, a gente tem a terceira ordem, que o Buchanan chama de interação. Quando ouve essa palavra, a gente imediatamente pensa em site, aplicativo, design digital. Mas o que ele quis dizer aqui é mais do que isso. É interação no sentido de projetar atividades, projetar processos, serviços, experiências, esse tipo de coisa. Vamos exemplificar. Pensa em você, como designer, planejando um sistema de coleta de garrafas de vidro na casa de seus clientes. Isso é o tipo de coisa nesse terceiro nível. Imaginar como se faria todo esse processo, toda essa logística e todas as interações envolvidas nisso. E finalmente, a gente tem a quarta ordem, que ele chamou de sistemas. Essa é um pouco mais difícil de exemplificar, mas pensa o design sendo usado na forma de consultoria estratégica, servindo para ajudar a orientar organizações e formar contextos de negócio. Quando a gente ouve frases como "queremos criar uma cultura de design na nossa empresa", é desse quarto nível que a gente está falando. O que essas quatro ordens nos mostram é que um designer, portanto, pode fazer muita coisa diferente. E as atividades e atribuições que ele vai ter vão sempre depender de onde ele está inserido. E é por isso que tem muitos tipos diferentes de designer. Um designer atuando como UX designer em uma fábrica de software é muito diferente de um designer atuando como consultor de branding no nível executivo de uma grande corporação. Os seus métodos, conhecimentos e dia a dias vão ser totalmente diferentes. Mas ainda assim, os dois são designers. Fazendo então um resumo, o designer é um profissional ultra versátil tanto nas suas habilidades e funções, quanto também na sua área de atuação, podendo atuar não só nos mais diferentes campos, mas também nos mais diferentes níveis de uma empresa. Mas aqui surge uma pergunta que acho que já inquietou todo designer. Se design trata basicamente de resolver problemas e trabalhar com projetos, o que exatamente diferencia um designer de outros tipos de profissionais? Ou se formos mais a fundo, o que é que diferencia o designer de uma pessoa comum? Porque se tu parar para pensar, todo ser humano está constantemente fazendo planos e projetos para resolver seus problemas do dia a dia. Então, será que planejar um prato para almoço não seria design? Ou fazer todo o planejamento de uma festa de aniversário? Afinal, não dá para negar que, em certo nível, essas duas coisas são atividades projetuais visando resolver um problema ou necessidade. E se tantas das nossas atividades do dia a dia têm características de design e são feitas por todo mundo, seja designer ou não, não seria o caso que todo mundo nesse planeta, em algum nível, deveria ser considerado como um designer? Essa dúvida entra numa questão que já foi mencionada na nossa aula anterior e que tem raiz naquela pergunta clássica de: afinal, a cabeleireira pode mesmo se chamar designer? E o funcionário da gráfica, ele pode? E design de sobrancelha, isso existe mesmo? Essa é uma dúvida legal de se pensar a respeito. E se tu for olhar as respostas de alguns teóricos famosos, talvez tu seja pego de surpresa pelo que eles falam. Nigel Cross e Richard Buchanan, por exemplo, ambos defendem que sim, que isso é design. Cross chega a dizer a seguinte frase: a capacidade ou habilidade de produzir design, ao menos em alguns aspectos mais básicos, é algo possuído por todo ser humano. Então, para ele, todo mundo é um pouco designer. E se a gente olhar para a história do nosso campo, a gente vai ver que existem sim exemplos que apoiam essa ideia. Um exemplo bem curioso é visto na história do branding, o chamado design de marcas. Tem gente que acha que a ideia de tu querer associar o teu nome ou da tua empresa a uma imagem específica é algo que surgiu lá no meio das fábricas na Revolução Industrial. Mas deixa eu te propor o seguinte: se a gente pensar nos piratas, sim, aqueles caras em alto mar, nos navios, com barba, canhão e tudo mais, eles não tinham uma imagem própria sua? Uma imagem, um conceito que eles intencionalmente projetavam para criar medo em suas vítimas? Para mim, aquela clássica bandeira preta com a caveira é o maior exemplo disso. E será que isso já não era branding, então? E que os piratas, portanto, eram também designers? Então, o que a gente vê é que, pelo menos de uma forma primitiva,
A capacidade de pensar e fazer design existe em todo ser humano desde sempre. Mas com isso, onde fica a diferença entre esse designer do cotidiano, que todo mundo é, e o cara que é um designer profissional? Eu acho que tem um ponto que a gente consegue logo de cara notar. E ele é muito bem resumido naquele ditado que diz: a prática leva à perfeição. Sobre isso, deixa eu tocar para vocês uma frase que o Felipe Palombini, um dos nossos entrevistados, falou sobre isso. É uma mesma analogia de que todo mundo sabe jogar bola, pode pegar uma bola e pode ser jogando. Mas se o cara faz um determinado treinamento, ele faz algum curso mais especializado, vai para a famosa escolinha de futebol, de repente tu vai fazer isso de uma maneira melhor, mais eficiente, vai conseguir jogar um pouco melhor, vai conseguir passar melhor, vai chutar melhor, enfim, vai te cansar menos. Mas, de modo geral, nada impede que as outras pessoas sejam designers também. A gente faz isso o dia inteiro. Mas eu acho que o fato de tu, de fato, te especializares nisso, seguires isso de uma maneira mais profissional, eu acho que simplesmente te traz mais ferramentas, mais domínio sobre uma determinada característica essencial, que é de tu chegar na solução de uma determinada questão de uma forma mais eficiente e adequada para o teu público-alvo. Bem simples, né? Alguém que se dedica a praticar e estudar um determinado assunto, por consequência, vai acabar sendo melhor naquele assunto. O designer profissional, então, é um cara que intencionalmente aperfeiçoa essa habilidade básica de design que todo ser humano tem. E a partir disso, ele gradativamente se eleva desse nível mais básico. Então, para mim, esse investimento intencional em praticar, treinar e aperfeiçoar sua habilidade de design é um dos pontos que separa o designer profissional do designer do cotidiano. Outro ponto de diferença trata da palavra processo. Design, no nível profissional, raramente trata da gente receber um briefing e já sair fazendo. Até nos métodos mais ágeis, onde se fala em ter uma ideia e já logo sair testando, mesmo ali tem método, tem técnica, tem planejamento. Nunca é pura tentativa e erro. E isso é outra característica que diferencia o designer profissional do designer do cotidiano. Vocês lembram do que a Camila Chiesini falou na entrevista da nossa aula passada? Não adianta só uma pessoa, porque uma pessoa que não tem a formação em design, pode ser que ela tenha esse instinto, essa habilidade, essa mentalidade de encontrar soluções para resolver problemas como a gente tem no design. Mas se tu não tem muitas vezes um processo, que não necessariamente é um método, uma metodologia que vai tornar um processo rígido, mas é uma forma de agir, uma forma de trabalhar, né, etapas, processos. Eu acredito que só a mentalidade muitas vezes não é suficiente para tu chegar numa solução, tu chegar em algo, né? Como vocês viram, ter algum nível de processo é uma parte-chave de ser um designer profissional. A gente nunca sai sem um plano, sem uma ideia geral de como e onde a gente quer chegar. Mas cuidado, porque isso também não significa trabalhar só na base da repetição, como se fazer design fosse simplesmente seguir um checklist que é sempre igual. Eu acho que o legal dentro de acho que qualquer área do design é você entender que as metodologias elas existem para servir o design no seu processo, no seu dia a dia, não para ser uma via de regra, sabe? É como se você tivesse uma caixa de ferramentas, você sabe mais ou menos assim, ó, por base eu vou fazer isso, isso e aquilo. Mas pode ser que eu tenha que precisar de uma ferramenta a mais, pode ser que essa daqui não encaixe nesse momento. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu achei importante incluir essa frase da Izzy Voltolini, porque eu acho que ela faz um contraste saudável com a fala da Camila. Processo é sim essencial para um designer profissional, mas a gente tem também que tomar o cuidado de não se tornar reféns dele. Nós então já vimos dois pontos que diferenciam o designer profissional desse designer do cotidiano, que pode tanto ser uma pessoa qualquer, quanto aquele sobrinho que oferece serviço de logotipo feito em 5 minutos. Mas apesar desses dois pontos serem válidos, o ponto principal, para mim, que separa o designer de tantos outros profissionais, é uma forma especial de pensar que só o designer profissional tem. Algo que pode vir a ser ensinado para qualquer tipo de pessoa,
mas que nem todo mundo usa ou está disposto a aprender. E essa forma especial de pensar é o grande diferencial do designer, mas é uma coisa que leva tempo para ser formada. Ela é também uma coisa um tanto misteriosa, difícil da gente pôr em palavras. De uns tempos para cá, ela ganhou um nome, Design Thinking. E se tu pesquisar na internet, tu vai achar páginas e páginas falando a respeito. A gente não tem tempo aqui para entrar fundo nesse assunto, mas o que eu posso dizer é que Design Thinking não é uma fórmula. Não é um passo a passo que tu pode seguir sempre igual, achando que tu vai chegar num bom resultado. Se não seguir uma receita de bolo, seria fazer design. E não é. Design Thinking também não é um pozinho mágico que tu pode jogar em cima do teu projeto e achar que ele vai fazer um milagre ali na hora. Não é assim que funciona. Talvez a forma mais simples de descrever essa forma especial de pensar do designer é dizer que Design Thinking trata de ter uma mente muito aberta. Trata de olhar muito para o contexto e de estar disposto a ser surpreendido com o que tu descobrir. Design Thinking vai sempre olhar o todo da coisa, cada um dos elementos, como eles interagem, como eles afetam o mundo, como eles poderiam ser otimizados. E é essa capacidade de abrir a cabeça para um monte de informação diferente, para depois conseguir sintetizar todas elas em uma solução, que está na essência do Design Thinking. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, para nós designers, uma tarefa ou problema que parece simples, na verdade nunca é tão simples assim. Porque quando a gente olha para um projeto com essa visão, até o problema mais básico começa a revelar um monte de variáveis. Uma tarefa que começou apenas como cria aí uns panfletos de propaganda para nós, logo está gerando perguntas como panfletos para que tipo de público? Será que o local de distribuição é adequado? Qual será o impacto ambiental disso? E será que panfletos é mesmo a melhor maneira da gente fazer isso? E aí é que entra o tal do Design Thinking. Essa nossa capacidade como designers de ampliar um problema, enxergar esse monte de variáveis e daí conseguir sintetizar tudo isso em uma resposta única e criativa. Isso é o nosso superpoder. Isso é o que nos diferencia dos outros. E isso, meus amigos, isso é o que é fazer design. Eu sou Leônidas Soares Pereira e essa foi a nossa conversa sobre o design do designer, parte 3. O episódio de hoje foi construído a partir de uma série de conversas com vários designers conhecidos meus. Agradecimentos então para Rafael Berni e André Fauri, Marcelo Brasileiro, Jéssica Nicodemos, Pedro Fernandes e Isis Voltolini, Luiz Verlang, Bruno Valentini e Thiago de Abreu, e Guilherme Gonçalves e Diego Caia Lopes. Além também da Camila Chizzini e do Felipe Palombini, que vocês já tinham ouvido nas aulas anteriores. Os detalhes sobre cada um deles vocês encontram nas notas que acompanham esse episódio. E se tu quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só olhar os links e a bio logo abaixo. Eu sou Leônidas Soares Pereira e até a próxima!